Durante toda esta semana, você acompanhou aqui no Balanço Geral uma série sobre o SAMU. Hoje, a gente exibe a última reportagem com um foco em Uberlândia. Afinal de contas, para as autoridades de saúde, é possível implantar o serviço aqui na cidade? Confira na reportagem de Rick Paranhos, com imagens de Marcos Nascimento. 31 ambulâncias de UTIs móveis e de atendimento básico prontinhas para rodar e socorrer pacientes. Elas são do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Regional Triângulo Norte, que vai funcionar na sede da 9ª Região Integrada de Segurança Pública em Uberlândia. A sala onde os médicos e técnicos vão receber as ligações também já está pronta. O atendimento será padrão. A pessoa vai ligar 192, né? E a partir do momento da ligação 192, ela será recebida aqui na central de regulação do SAMU por um TARM, por um técnico administrativo, que vai fazer a primeira filtragem da ligação e posteriormente passar para o médico, que também estará aqui 24 horas. Esse médico vai triar essa ligação, essa urgência, e vai encaminhar para o radiooperador, que vai então definir qual a viatura que vai estar indo para o local da urgência. O SAMU vai funcionar 24 horas com médicos, enfermeiros e motoristas socorristas. Desde 2015, os 27 municípios da região pagam ao SAMU 20 centavos por habitante para usar o serviço, assim que ele estiver pronto. Mas Uberlândia está devendo R$800 mil das parcelas de 2016 e quase R$1,5 milhão deste ano. Por isso, o secretário de Saúde já avisou. A cidade não vai participar do consórcio de criação do SAMU. Nós teríamos que assumir um compromisso com o consórcio de pagar uma dívida de 850 mil do ano passado e assumir o compromisso de 1.500.000, totalizando 2.350.000, e nós não temos esse recurso. O secretário teme que não haja leitos para internar os pacientes trazidos pela ambulância do SAMU. Gladstone diz que os 250 leitos, inclusive de UTIs do Hospital Municipal, estão ocupados o tempo todo e que as UAIs têm hoje mais de 180 pacientes que esperam em macas uma transferência, mas não tem vaga. Dona Maria, de 90 anos, está internada na Whiteberry. Ela tem uma trombose e precisa amputar o pé. Vai levar para o Hospital da Medicina. Nós queremos levar ela o mais rápido possível. Se ela saísse daqui e fosse, nós sabíamos que ela estava no recurso, né? Que aqui eles medicam tudo, tadinho, mas né? A parte que precisa estar feita, ela já falou que aqui não tem como mais. Mas o Hospital de Clínicas da UFO também não tem vaga. Os 512 leitos e 30 UTIs estão lotados. Além disso, os corredores e consultórios têm 60 macas improvisadas para evitar que os pacientes morram sem atendimento. Motivos que impediram o início das atividades do SAMU. O nosso temor sempre foi no sentido de garantir um atendimento de qualidade. Se começar a chegar um número de ambulâncias elevado na porta do nosso hospital, além disso que a gente já observa no dia a dia, o que vai acontecer? Vai estrangular o atendimento de qualidade que a gente precisa dar à população. Então, a nossa preocupação é que a gente tenha os hospitais nas outras regiões, são 5 regiões que têm hospitais em condições de participar do SAMU, que eles estejam também aparelhados para que possam também dar esse atendimento lá. E a gente discutir dentro dessa rede, com a participação dos demais municípios, o que vem, como vem para o Hospital de Clínicas. A solução seria terminar as obras do novo pronto-socorro, que vai abrir 20 salas de cirurgias, 250 leitos de internação e outros 30 de UTIs. As obras começaram em 2012 e foram paralisadas por quase 2 anos por problemas de projeto.
Agora tem dinheiro, mas a construtora entrou em recuperação judicial e as obras estão suspensas desde então. A UPA Pacaembu abriria 20 novos leitos, inclusive de emergência, mas teve problemas de construção e não tem data para funcionar. Segundo o secretário, sem essa estrutura, o Hospital Municipal e o Hospital de Clínicas não têm como receber os pacientes do SAMU. Vai ficar dentro da ambulância. Não pode ir para o UAI. A UAI não é o hospital e provavelmente, se ele for removido para cá, a UAI não tem condição de tratar. Ele é um paciente de alta complexidade. E existem hoje, no momento já, pacientes de alta complexidade nas UAIs e que não são removidos para o HC da UFO. O mesmo que você viu em outros municípios, porque não tem vaga. Mais ainda, o problema do financiamento. Quer dizer, o HC endividado não tem como adquirir determinados medicamentos que seriam necessários para tratar certos pacientes. Nós podemos até ter um transtorno momentâneo, mas a alegação de que falta leito no Hospital de Clínicas é justamente para aquele paciente que era obrigação dele atender. Do momento em que ele atender esse paciente de alta complexidade e começar a negar o de média complexidade, cada cidade da região vai se adequar para que tenha um atendimento com qualidade. Recentemente, o prefeito Odelmo Leão defendeu que o governo de Minas desapropriasse o Hospital Santa Catarina para atender os servidores estaduais do IPSENG e os pacientes do SAMU. São 140 leitos de internação e 14 de UTIs. Eu acho que nós temos que buscar uma alternativa. Nós não podemos ter uma universidade que não suporta mais, um hospital municipal que não suporta também mais, inclusive já com dificuldades de funcionamento pelo atraso que o Estado está provocando em repassar o custeio do hospital e dizermos que vamos atender como? O deputado estadual Leonídio Bolsas disse que o governo de Minas descartou a possibilidade porque o hospital não tem dívidas com o Estado. E que em uma reunião recente em Belo Horizonte, os prefeitos, representantes do SAMU e da Secretaria de Saúde, decidiram que o serviço vai começar sem a participação de Uberlândia. Já o HC terá de receber os pacientes. Esse paciente ele já existe. Os acidentes que acontecem hoje na nossa região, a grande parte vem direcionados para o Hospital de Clínicas. Então, nós vamos trabalhar no sentido que haja uma regulação funcionando e que seja uma regulação que realmente, já que o hospital já está sem vagas, não adianta mandar para cá. Daí nós estaremos, então, buscando os recursos necessários e fazendo com que essas salas de estabilização funcionem nos outros municípios todos, para que dê tranquilidade, pelo menos inicial, aquele atendimento que a pessoa precisa naquele momento. Em função do próprio diagnóstico rápido dos médicos especializados que estão aqui, esses pacientes podem, aqueles que estão vindo para o HC e que não seriam pacientes do HC, não chegarão ao HC. Eles serão regulados para outros municípios, para outros hospitais. O prefeito de Ituiutaba defende que o SAMU comece a funcionar com a estrutura que tem hoje. Vamos organizar o SAMU. Vamos lutar para que ele funcione. Se daqui 1 ano ou 2 ele não funcionar, fecha o SAMU e vamos arrumar outra solução. Essa é uma discussão extremamente importante. E é muito bom o Balanço Geral sair na frente e levar essa discussão à tona para a gente conversar junto à sociedade, à nossa região, sobre a implantação e a importância desse serviço para a nossa cidade e para a nossa região. Claro, levando em consideração a estrutura para atender essa demanda. Será que damos conta? Para deixar a nossa explicação para você de forma mais didática, clara, eu convido o nosso colega Rick Paranhos, jornalista que esteve à frente dessa grande série de reportagens. Grande, Rick. Rafael. E obrigado não só ao Rick, mas toda a equipe, a produção, Danilo Cachê, todo mundo que fez parte desse processo. E hoje nós trouxemos um painel aqui para deixar bem claro para você o que está acontecendo em relação a falta do funcionamento desse serviço. Rick, a pergunta que eu faço que todo mundo está fazendo. O que falta para o SAMU começar a funcionar? Bom, boa tarde, Rafael. Boa tarde para todos que estão acompanhando. Olha, falta, vamos dizer que fazer o ajuste final dessa combinação aí do que a região precisa, do que Uberlândia precisa. Só para ficar claro,
Vamos lá, vamos fazer rapidamente aqui para a gente entender. Olha, nós mostramos isso aqui, ó, pequenos municípios que podem ser polo, e aqui nós temos a Grande Uberlândia. Então vamos pensar isso aqui como Ituiutaba, né? Certo. Vamos repetir essa receita com Araguari. Certo. Vamos repetir com Monte Carmelo, né? Para a gente ter uma ideia. E vamos fazer o mesmo com Patrocínio. Lembrando que são cidades que a gente mostrou aí nessa série de reportagem, mostrando exatamente. que ela já tem uma estrutura para atender essa demanda e seriam ainda mais estruturadas com a chegada do Exatamente. Com licença, pegar esse vermelho. Então, o que é o problema hoje? Esse pequeno município aqui, ó, tem um feriado prolongado lá, a cidade não tem médico, o que acontece? Alguém passa mal, coloca numa ambulância e adivinha para onde manda? Do HC da UFO. Direto. Direto, sem nem consultar. Dificilmente consegue segurar isso. O mesmo acontece, às vezes, com um município pequeno que seria ligado a Araguari, outro que seria ligado a Monte Carmelo, de Patrocínio. Isso tumultua, faz com que o HC fique desse jeito que vocês viram aí nessa reportagem, o tempo todo lotado. Com o SAMU, o que muda? Muda o seguinte, vai pactuar. Esse pequeno município aqui, que não tem médico, ou o médico não conseguiu resolver o problema, primeiro vai para Ituiutaba. Ah, mas é um caso muito urgente, teve uma batida lá, tem gente fraturada, tem gente para morrer. Opa, aí nessa hora entra a ambulânciazinha do SAMU, que vai trazer direto para Uberlândia. Então vai ajustar melhor essa questão. Esse aqui é o cenário que nós gostaríamos que funcionasse com o SAMU, desde que Uberlândia aceitasse, junto com o HC, essa proposta. Bom, não aceitando Uberlândia, como é que fica? Que foi o que ficou decidido essa semana na última reunião que teve. A região vai ter e... Desse ponto de vista, o HC tem que assumir o serviço, segundo foi dito. Para ele assumir esse tipo de serviço, ele teria de recursos para investir aí nesse período, ou receberia, melhor dizendo, nesse período, 25 milhões de reais a mais para melhorar as atividades de saúde referente ao que vai ser atendido do SAMU. Isso sem Uberlândia. Sem Uberlândia. Se Uberlândia entrar, a conta é muito maior. A conta que é dita, que será investida aí, então, seria algo em torno de 122 milhões de reais para atender toda essa demanda. Todo esse sistema aqui, olha, seria de recurso a mais. Por quê? Porque em Ituiutaba abririam novos leitos nos hospitais de lá. Em Araguari também abririam leitos. Em Monte Carmelo vai colocar para funcionar um hospital com 60 leitos lá e 8 UTIs para dar suporte. Em Patrocínio, a Santa Casa também aumentaria o número de leitos. Agora o seguinte, o argumento do HC e o argumento das autoridades de Uberlândia é a falta de estrutura para atender esses pacientes, dizendo o seguinte, nós não temos UTI suficiente para atender essa demanda. E não tem mesmo, vamos falar sinceramente, não tem. Mas não seria a grande oportunidade de conseguir recursos para aumentar esse número? Aí você tocou no ponto fundamental, porque parte desses 25 milhões aqui são para abrir leitos pediátricos, leitos de nível 2, que são os pacientes semi-intensivos, que são aqueles pacientes que passam por uma cirurgia e precisam ficar em observação. Então, esse recurso aqui, em 2 anos, o HC entrando para ajudar no funcionamento de tudo, receberia cerca de 25 milhões de reais. Se Uberlândia aceitasse esse sistema todo, o montante de recursos chegaria a 122 milhões de reais para melhorar também uma possibilidade de leitos para Uberlândia. Agora, a gente tem falado muito do HC. Vamos pensar nesse recurso de dinheiro. Aí também tem a questão das UPAs, porque um SAMU, ela poderia também levar, primeiramente, para ser atendido numa UPA e não precisar do HC. Aí já é um segundo problema que a gente precisaria de uma outra série de reportagens para explicar, porque as UPAs de Uberlândia, uma que está pronta não está, precisa de 3 milhões e meio de reais para corrigir os erros. As outras duas, uma está no meio do caminho, outra nem saiu do papel direito. Então, essa é uma questão. Agora, Rafael, se você me permite, eu estava fazendo uma análise, tem um outro sistema no Brasil, inclusive lá na sua cidade, Curitiba, né, na região de onde você veio, chamado SIAT. Sim. Serviço Integrado de Atendimento de Traumas em Emergência. Exato. Funciona em parceria com o Corpo de Bombeiros e no mesmo modelo do SAMU. Só que lá, como tem SAMU também, eles dividiram. O SAMU ficou responsável por umas ações e os traumas de acidentes, casos mais graves, ficaram com o SIAT. Pode ser que Uberlândia opte por um serviço como esse. A gente tem visto que Uberlândia tem se preocupado muito em atender a demanda dela, que já é uma cidade muito grande. Nós falamos aí pelo IBGE em 650 mil habitantes, mas sabemos tem que é muito mais do que isso, 700, talvez 750 mil. Então, até pelos só estudantes Uberlândia que estão aqui na nossa região. Só Uberlândia responde na mesma quantidade de habitantes pela região. Ou seja, nós temos 600 na região, temos 600 em Uberlândia. Vamos pensar, vamos ver. O Odelmo já disse claramente que não é contra o SAMU. Ele só quer leito na cidade para que possa colocar em funcionamento. Por exemplo, se terminasse o pronto-socorro, seriam 300 novos leitos. Destes, 50 de UTI.
aí sim já teríamos um fôlego maior. Mas também leva em consideração o que foi dito pelo prefeito Fued lá de Ituiutaba. Coloca para funcionar que isso ajuda também a pressionar o governo federal a liberar esse dinheiro mais rápido, né? Exatamente, a ter mais recursos. Então, é um caminho aí que nós ainda temos que pavimentar. Por enquanto, como está hoje, é a região quem vai funcionar, pelo que foi dito na última reunião, sem Uberlândia. Agora tem uma outra questão que a gente tem que abordar. Nós estamos falando de dinheiro público, dinheiro de investimentos. E a gente percebe viaturas que já estão por aí, já percebe estrutura em várias cidades para atender essa demanda. Essa estrutura vai ficar parada? Não pode, já está parada há um ano, Rafael. 15 milhões de reais investidos em estrutura. O que são essas estruturas? São as bases, os equipamentos, as ambulâncias, né? Porque temos ambulâncias UTI móveis e temos ambulâncias de resgate comum. Temos ainda todos aqueles equipamentos que chegaram a ser furtados no período, você mesmo mostrou aqui, depois a polícia conseguiu recuperar. Tudo isso está pronto. E temos o processo seletivo, 500 funcionários já selecionados que podem tomar posse assim que o sistema funcionar. Bom, com o sistema não funcionando, o que o Judiciário, o que o Ministério Público tem a dizer em relação a esse dinheiro público que está parado? Pode ser um problema, mas eu acredito que o governo do estado já deu a carta branca, vai funcionar sem Uberlândia. Acredita-se que a partir de janeiro o sistema já comece a funcionar sem Uberlândia. Mas isso também não quer dizer que Uberlândia vai ficar de fora em definitivo. Pode ser que ela aceite a participar depois e entre também no sistema. Ou ela opte por um sistema dela próprio, independente. O fato é, nós precisamos, porque no meio de uma discussão, no meio de um aprimoramento de ideias, tem o povo. E aí a série de reportagens feita pelo Balanço Geral mostrou claramente isso, a importância de se ter um atendimento nos traumas. O caso do acidente lá de Patrocínio, da região de Patrocínio, que Patrocínio foi fundamental. E o próprio secretário disse, se tivesse SAMU, quem sabe o número de mortes seria menor ou talvez nem acontecesse. Não, e nós mostramos o caso de uma senhora que estava há mais de 15, 20 dias esperando um mês, Rafael, para ser mais preciso. Um procedimento no tornozelo e também no joelho. E nada, e continua aguardando esse procedimento, não consegue realizar. Eu acho que é importante a gente discutir esse assunto, porque Uberlândia, queira ou não, ela representa todas essas cidades da nossa região. As cidades menores, elas dependem muito de Uberlândia, não só na questão da saúde, mas em relação a trabalho, tem gente que vem e se desloca para cá para trabalhar, em relação aos estudos, quantos pais que mandam seus filhos estudarem aqui, cursarem aqui. Então, eu acho que é extremamente importante a gente começar a repensar e de forma geral, pensar regional, porque Uberlândia pode, gente, não ser isso oficial, mas eu considero e tenho certeza que é a capital do Triângulo Mineiro, ela representa todo o Triângulo Mineiro. É a segunda maior cidade de Minas. É a segunda maior cidade de Minas. Só para encerrar, Rafael, o HC, como o próprio reitor disse na reportagem, eles também não são contra o SAMU, eles são contra funcionar sem ter leito. Mas eles disseram o seguinte, olha, se vier, nós vamos atender, não tem jeito. Estão começando a colocar o pescoço fora d'água nas dívidas. Pode ser que isso agrave de novo a situação do HC. Por isso que eu defendo também que seja mais aprimorada essa série de discussões. Começa a funcionar, mas vá aprimorando. O governo federal precisa ter uma participação fundamental nisso também e o governo do estado também. Porque só teremos um funcionamento da saúde melhor na região se nós tivermos leitos de internação. Nós precisamos de pelo menos mais 2 hospitais do tamanho do Hospital Municipal. Verdade. Nós precisamos de mais ou menos 500 leitos, além do pronto-socorro da UF que está sendo construído. Então, mais 500, junto com os 300 dali, 800 leitos para equilibrar. O dobro do que nós temos hoje, perto de 750. Precisamos desses investimentos. Rick, parabéns pela série de reportagem. Muito obrigado. Deixou tudo muito fácil para a população entender. Eu acho que esse é sempre o nosso objetivo, é muito importante. E a sociedade tem que discutir. Você discute dentro da sua casa, com seus familiares, com seus amigos, o que você pensa sobre isso. O nosso trabalho está feito. Mostrar para você o que está acontecendo. Vamos acompanhar aí essa discussão, né, que vai continuar acontecendo. Se for colocar em evidência o funcionamento a partir de janeiro, a gente vai continuar também. Vamos mostrar pelos próximos 2 anos. Funcionando, a gente vai mostrar quais são as carências e também quais são os avanços. Perfeito. Obrigado, Rafael. Grande abraço. Rick Paranhos sempre com a gente, acompanhando esse desenrolar, essa discussão. E qualquer novidade, como ele mesmo disse, a gente conta tudo para você.